Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu sou muito grato a Deus por estar aqui com você hoje. Eu sei que para muitos é um tempo corrido, muitos de vocês têm separado esses momentos com muita dificuldade, mas eu quero te dizer que vai valer a pena. Não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque Deus colocou uma palavra maravilhosa, uma palavra edificante, e eu não tenho dúvidas de que você não chegou aqui por acaso. Deus quer te trazer essa mensagem, Ele quer fortalecer o seu coração e principalmente te tornar uma pessoa muito melhor, mais parecida com Jesus. Amém? Se você entrou aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Existem milhares e milhares de irmãos em Cristo que vão orar junto com você pela sua família, sua saúde, seu trabalho e tudo o que você precisar hoje. São pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países que dedicam parte do seu dia para se unir nessa corrente espiritual. Então eu peço que você digite aqui nos comentários o seu primeiro nome e o seu pedido de oração, tá bom? Pode ser pela sua saúde, pela sua família, seu emprego, seus estudos, sua vida financeira ou seu casamento. Não importa, eu creio que Deus vai atender todos os nossos pedidos de acordo com a sua vontade, o seu desejo para nós. Jesus disse que Ele está à porta e bate, e se nós abrirmos a porta, Ele entrará e ceará conosco. Mas isso tem que partir de você. É você quem abre a porta para Jesus. E lembrando, irmãos, que aqui eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu falo apenas da palavra de Deus, que é poderosa para mudar as nossas vidas, assim como mudou a minha, eu creio que Ele vai mudar a sua também. Glória a Deus. Não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer o sininho da notificação. Ative ele e selecione a opção todas. E lembrando, irmãos, que nós podemos fazer a diferença na vida das outras pessoas ajudando instituições de caridade. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem um botão chamado Seja Membro. Ao se tornar membro aqui do meu canal, você vai receber os meus livros digitais, além de ajudar instituições de caridade com crianças carentes na África, Filipinas, tantos cristãos que estão sendo perseguidos em vários países agora, clínicas de recuperação, tantos lugares, tá bom? Então eu peço que você se torne membro aqui do meu canal para juntos fazermos a diferença na vida das pessoas. Glória a Deus. Irmãos, para começarmos o nosso momento de oração de hoje, eu quero ler com você um versículo apenas no livro de 1 Samuel, capítulo 16, em que o Senhor mostra ao profeta que, assim como Deus, nós devemos olhar para as pessoas além das aparências. Olha o que está escrito: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. No contexto desse versículo aqui, irmãos, Deus estava falando para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vocês, eu vejo o coração, vocês veem somente as aparências. E lembrando que o profeta Samuel estava na casa de Davi, ele foi chamado para o Senhor para ungir o futuro rei de Israel. Só que quando ele chegou naquele lugar, os irmãos de Davi eram muito mais bonitos, capacitados, muito mais fortes, e com certeza Samuel pensou que era algum deles. Mas aí Deus falou com Samuel: eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, você vê somente a aparência, e nenhum desses homens será o futuro rei de Israel, eu escolhi outra pessoa. Foi então que o profeta Samuel perguntou se havia mais alguém naquela casa. E o pai de Davi disse: tem o meu filho Davi que está apacentando as ovelhas, ele não está aqui. E então o profeta Samuel mandou chamá-lo. E quando Davi chegou, Deus confirmou no coração de Samuel: ele seria o futuro rei de Israel. Irmãos, o interessante é que quem olhava para Davi naquela época, com certeza pensava: Deus deve ter errado o endereço, Deus deve ter errado a pessoa, porque Davi não tem a mínima condição de ser rei um dia. E da mesma forma, irmãos, Deus olha para nós e Ele enxerga todo o nosso potencial. Ele enxerga quem nós podemos nos tornar ao estarmos unidos com Cristo. Por isso, não olhe mais as suas limitações, não olhe mais para os seus fracassos, as suas limitações. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. Amém? Esta é a promessa do Senhor. Irmãos, falando aqui sobre aparência, nós vivemos em um mundo onde quase tudo que se publica nas redes sociais parece perfeito, sem nenhum tipo de defeito ou problema, não é verdade?
E aí fica muito fácil nós nos deixarmos levar pelas aparências. E sem perceber, muitas das nossas opiniões que temos sobre as pessoas são baseadas na primeira impressão, na roupa que a pessoa está usando, no trabalho dela, ou até mesmo no jeito que ela anda ou conversa. Acontece, irmãos, que esse tipo de julgamento precipitado pode levar a muitos mal-entendidos, além de nos impedir de ver a verdadeira essência daquela pessoa que nós estamos julgando. E eu não sei se você sabe, mas isso é um pré-conceito. É um conceito que você tem daquela pessoa, mesmo sem conhecê-la. Irmãos, é por isso que o mundo está do jeito que está. Você olha as pessoas nas redes sociais e você pensa que a vida delas é perfeita. Você pensa que tudo está correndo bem, que a família do outro é muito melhor. E aí você olha para a sua própria realidade e você se julga. E você pensa que você não tem valor. E você não imagina que a outra pessoa que posta uma foto sorrindo, uma foto super bem, super feliz, ganhando dinheiro, às vezes está endividada, às vezes está com problema no casamento, às vezes está com depressão, você não sabe, porque na internet você pode ser quem você quiser. E eu me lembro uma vez que uma pessoa veio até o meu encontro, essa pessoa era de outra cidade, tudo porque ela queria saber se realmente aquilo que eu pregava na internet, eu também vivia na realidade. Irmãos, graças a Deus eu pude mostrar para aquela pessoa que o meu coração é o mesmo. Aqui eu não estou passando uma imagem de fachada, não. Tudo que eu falo para vocês é aquilo que eu estou vivendo. E é por isso que muitas vezes eu conto para vocês aqui não somente as minhas vitórias, mas também as minhas fraquezas, as minhas derrotas, os momentos difíceis que eu passo, porque eu quero te mostrar o tempo todo que eu não sou diferente de você. Se Deus me abençoa, se Deus tem um chamado na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Amém? E assim como nós julgamos as pessoas nas redes sociais, no nosso trabalho, olhando somente a aparência, muitas vezes nós também podemos julgar errado através do comportamento da pessoa. Quem nunca aqui olhou uma pessoa que fez algo errado e logo a gente já julga aquela pessoa como se não fosse cristã, como se estivesse totalmente em desobediência, mas a gente não tem ideia do que aquela pessoa está passando. Talvez a pessoa está agindo daquela maneira por motivos que só ela conhece. E é por isso, irmãos, que devemos ter todo cuidado ao julgar as pessoas. Hoje nós temos o péssimo hábito de difamar as pessoas, falar mal delas nas redes sociais, gravar vídeos trazendo críticas pesadas às outras pessoas, a ministérios. Devemos ter cuidado, tá bom? Eu não estou dizendo aqui que não podemos julgar os outros, mas sempre quando você for julgar, lembre-se, você também tem pecados, você também tem falhas. E quando você for julgar, julgue as atitudes e não as pessoas, tá ok? Porque uma falha não define um caráter, mas é o que a pessoa faz a partir daquela falha que vai fazer toda a diferença. Por isso, meus irmãos, devemos sempre acreditar no ser humano, acreditar que ele pode levantar, dar a volta por cima, e quando você faz isso, você está demonstrando graça. Assim como Deus acredita em nós e está sempre nos incentivando a nos tornarmos pessoas melhores, você também pode ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Amém? Então tenha muito discernimento para você não cair nas armadilhas, para você não difamar alguém sem saber o que está por trás disso. E eu costumo dizer que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão para ser. As pessoas não tomam atitudes por acaso, sempre tem algo por trás. Tem muitas pessoas que tiveram uma infância difícil, muitas pessoas foram abusadas, foram menosprezadas, foram abandonadas e hoje elas tomam atitudes que refletem essas feridas do passado. Então preste muita atenção nisso, ok? Irmãos, se vocês estão entendendo esta palavra, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Deus conhece o meu coração. Glória a Deus. E eu quero só contar um exemplo aqui de uma pessoa na Bíblia que julgou precipitadamente e depois percebeu que estava totalmente errado. Este homem era chamado de Natanael. A Bíblia conta que ele era um homem muito inteligente, ele estudava as Escrituras e ele estava aguardando o Messias prometido do Senhor. E um dia o seu amigo Filipe chega para ele e diz: olha, você não vai acreditar, aquele homem que Deus havia prometido através de Moisés, dos outros profetas, ele está aqui na terra, ele é chamado de Jesus de Nazaré, ele é filho de José. E aí, irmãos, sabe qual foi a reação de Natanael? Ele fez uma simples pergunta, mas muito preconceituosa. Olha só o que está escrito em João capítulo 1, o versículo 46. Olha a pergunta que ele fez.
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha isso, irmãos. Natanael tinha um preconceito contra Nazaré, que era uma pequena vila da Galileia que era vista com muito desprezo pelos judeus mais religiosos. Eu não sei se você sabe, mas Nazaré foi mencionada no Antigo Testamento como o lugar de onde o Messias viria, de onde o Salvador viria. E além disso, Nazaré era uma cidade muito pobre, era insignificante. E é por isso que Natanael não conseguia imaginar que o Salvador da humanidade poderia vir de um lugar tão humilde e desprezado. E quando Natanael disse: "Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré?", naquele momento seu amigo Filipe não tentou argumentar com ele, mas ele simplesmente disse: "Vem e vê". Ou seja, Filipe estava convidando Natanael para conhecer Jesus pessoalmente, a ver o Senhor com seus próprios olhos. E Natanael aceitou o convite e foi ao encontro de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele teve uma grande surpresa. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele disse que aquele homem era um verdadeiro israelita, em quem não tinha falsidade. Ou seja, Jesus elogiou a sinceridade e a honestidade de Natanael, reconhecendo qualidades nele de um verdadeiro filho de Deus. E aí naquele momento Natanael ficou impressionado e perguntou de onde aquele homem o conhecia. E foi então que Jesus respondeu para ele em João capítulo 1, o versículo 48. Olha o que Jesus disse: "Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Glória a Deus. Irmãos, perceba que nesse momento Jesus revelou a Natanael que Jesus tinha o conhecimento sobrenatural sobre a vida dele. A Bíblia não fala o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira antes de Filipe o chamar, mas o fato é que Jesus demonstrou que ele era verdadeiramente o Messias, o enviado de Deus para a nossa salvação, aquele que sabe de tudo, aquele que vê tudo. E foi então que naquele momento Natanael ficou admirado e ele não teve dúvidas mais de que Jesus era o Messias. E no versículo seguinte ele disse: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Glória a Deus. Natanael reconheceu que Jesus era muito mais do que o filho de José, o carpinteiro de Nazaré. Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Natanael foi um dos primeiros a crer em Cristo e um dos 12 discípulos que o seguiram até o fim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitos de vocês que estão me ouvindo são pessoas sinceras, pessoas que não têm falsidade. E por causa disso, muitas vezes, vocês questionam a fé cristã. Muitas vezes vocês querem saber o que realmente a Bíblia diz sobre tal assunto, vocês questionam muito e isso não é errado. Não é errado você querer saber os detalhes, o que está por trás do que foi escrito. Mas o principal é que você coloque a sua fé em Jesus, que no final de todas as suas perguntas, você chegue à conclusão que Jesus realmente é o Filho de Deus, tá bom? E a principal lição que nós podemos aprender nessa história é que nós não devemos julgar as pessoas ou as coisas pela aparência, mas sim pelo que elas são de verdade. E antes de darmos algum veredito sobre algo ou sobre alguém, nós temos que saber mais sobre aquela pessoa para que a gente não seja injusto, para que a gente não seja boca do diabo. Nós precisamos parar de julgar as pessoas e ficar contando para todo mundo, fazendo fofoca. Irmãos, a Bíblia diz que uma das coisas que Deus mais detesta é aquele irmão que causa discórdia no meio do povo de Deus. Tome cuidado então, antes de falar de alguém, tá certo? Eu sei que na internet é muito mais fácil você fazer um comentário. Você não está frente a frente olhando para os olhos da pessoa, mas saiba que as suas palavras causam o mesmo efeito e podem prejudicar a vida de uma pessoa de uma maneira que você nem imagina, tá bom? Então tome cuidado com o preconceito e vamos ser como Natanael. Por mais que a gente seja sincero, por mais que a gente duvide de algumas coisas, que a gente possa ter os nossos olhos abertos e crer que Jesus é realmente o Filho de Deus. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você, você que entendeu esta palavra. Não perca a sua fé em Jesus. Por mais que você não saiba de todas as coisas, creia que o Senhor está contigo, que Ele é Deus, e por mais que você não esteja enxergando uma saída hoje, Ele está no controle de tudo. Ele conhece o seu coração e Ele te ama, apesar das suas falhas. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Obrigado por tudo que o Senhor é. O Senhor é bom, misericordioso, e a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Obrigado, meu Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado. Senhor, nós não somos dignos, Pai. Nós não merecemos nada. Nós não temos direito de exigir nada do Senhor, porque tudo que nos restava era condenação. Mas o Senhor veio a este mundo, o Senhor provou que realmente é o Messias, e o Senhor se entregou ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor nos ama até o fim, e o Senhor disse que estaria conosco até o último dia, na consumação dos séculos. Senhor Jesus, eu não tenho palavras para te agradecer por esta tão grande salvação. Eu não tenho palavras para te agradecer pelo teu perdão. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia eu fui encontrado por ti. Um dia eu fui salvo, liberto, transformado. E eu creio que um dia estarei contigo por toda a eternidade. Jesus, eu te glorifico, Senhor, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer. Jesus, o meu coração muitas vezes é mau, muitas vezes está cheio de pecados, mas Senhor, eu te louvo porque a cada dia o Senhor tem me tornado uma pessoa melhor, mais parecido contigo. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça, o teu favor. Eu te louvo, Senhor, porque tu és bom, tu és misericordioso, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque a tua presença está aqui no nosso meio. Eu quero te pedir em favor deste irmão e desta irmã que tem orado diariamente comigo. Eu não os conheço pessoalmente, Senhor, mas eu te peço, Senhor, derrama do teu amor, do teu favor, da tua graça. Pai, cuida das necessidades dessa pessoa, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos. O Senhor já sabia tudo sobre nós. Antes que a palavra nos chegue à língua, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos hoje, Pai, a vida deste irmão e desta irmã. Cuida, Senhor. Traga, Senhor, solução para os problemas. Essa pessoa muitas vezes perde a fé, fica angustiada, porque não sabe como resolver os conflitos, os problemas do dia a dia. Ó Senhor, eu te peço, muda o nosso coração, muda o nosso interior, porque se nós estivermos em paz, temos muito mais condições de resolver problemas e conflitos. E Senhor, eu te peço, nos ajude a enxergar as pessoas assim como o Senhor vê elas. Que a gente não venha julgar as pessoas ou as situações pela aparência, mas que a gente venha buscar conhecer a essência. Que a gente não venha ter preconceito, orgulho, mas que a gente seja humilde e sinceros, Pai. Não queremos mais julgar os outros, Pai, por aquilo que vemos, mas queremos ter o olhar de Jesus. Ó Senhor Jesus, nós queremos amar as pessoas, Pai. Não queremos ter esse olhar condenatório, esse olhar de julgamento, mas queremos amar a todos, Pai. Queremos buscar viver em paz com todos, se possível. Precisamos de Ti, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. A mesma graça que estava sobre Ti lá na cruz do Calvário, que fez com que o Senhor perdoasse os seus inimigos. Senhor, queremos perdoar todos aqueles que um dia desejaram mal contra nós. Dá-nos um coração leve, um coração puro e abençoador e perdoador. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91
como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você,
é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai,
todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar.
Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade
eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.